Sentado como você está. Romanos capítulo 6, texto sagrado vai dizer assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento da injustiça. Antes, ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês estão debaixo da lei, não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Deus abençoe a sua preciosa palavra lida. Feche seus olhos. Pai, bom é estar na tua presença. Bom é estar te adorando em espírito e em verdade. Bom é ouvir a sua voz através da tua palavra lida. Permaneça entre nós. Conduza o nosso coração esteja aberto, atento à sua voz, que o teu Espírito traga ao nosso coração, o coração daqueles que ouvem a tua voz, entendimento da tua palavra. E esta palavra, sabemos que ela tem uma direção certa, é o nosso coração, é a nossa vida. Que o nosso ouvido esteja aberto, o coração aberto, para receber a tua preciosa palavra. Conduza a nossa vida, fica entre nós, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra que lemos nesta noite, nesse capítulo aqui, ao lermos esta palavra, nós vemos algo
que foi conduzida através de homens inspirados por Deus para escrever esta palavra, que é a palavra do Senhor. Como o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aqui aos Romanos. E Paulo, nesta carta, a gente percebe aqui, nos versículos 6 e 7, o texto vai dizendo: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sirvamos ao pecado como escravos, pois quem morreu, justificado, está no pecado. E o versículo 14 vai declarar com autoridade um decreto celestial, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Então, amados irmãos, essa aqui é uma verdade gloriosa. O apóstolo Paulo aqui, ele não está fazendo uma sugestão. O apóstolo Paulo não está aqui propondo uma ideia a ser alcançada. O apóstolo Paulo, ele está proclamando um fato consumado. Ele está anunciando aqui uma realidade espiritual que alterou para sempre a condição daqueles que estão em Cristo Jesus. Então a mensagem do Evangelho é esta: a mensagem do Evangelho é essa: não somos mais escravos. Entendeu, meu querido? Nós não somos mais escravos. Vou repetir: nós não somos mais escravos. Por quê? Porque o reinado do pecado acabou. Por isso nós não somos mais escravos do pecado, pois o reinado do pecado acabou. Então, queridos, antes de entendermos esta gloriosa libertação, nós precisamos diagnosticar a tragédia do cativeiro. O mundo sem Cristo vive uma ilusão perigosa. Acredita que é livre. Acredita que o pecado é uma mera opção. Acredita que o pecado é um deslize. Acredita que o pecado é um vício inofensivo. Meus queridos, não se engane com isso. A Bíblia é clara: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, queridos, o que é então escravidão? Escravidão simplesmente é a perda da libertação, ou perda da liberdade. É viver sob um domínio absoluto de um senhor cruel,
E o pecado é mais do que todos os tiranos, todos os senhores. Então, queridos, o pecado promete prazer, o pecado, ele promete prazer, mas ele paga com a morte. O pecado promete liberdade, mas se você é acorrentado na sua alma. O pecado sussurra nos seus ouvidos que você está no controle, enquanto conduz você a passos e a passos largos para a morte. Então, queridos, o homem sem Cristo é um escravo. O homem com Cristo é livre. Então existe essa diferença, querido. O homem sem Cristo é um escravo. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter fama, mas a sua alma está no cativeiro, está preso. Ele serve o Senhor, chamado pecado, o Senhor do orgulho, o Senhor da luxúria, o Senhor da avareza, o Senhor da amargura, o Senhor da felicidade. Então, querido, ele tenta se libertar com força de vontade, com filosofia, com religião, mas sempre ele vai falhar. É como um escravo tentando se libertar, assinando um documento com as suas próprias algemas. Então, querido, é impossível. O pecado domina, condena e mata. Então, querido, esse era o meu e o seu retrato. Esse era, antes da gente conhecer a Cristo Jesus, o nosso estado. Portanto, querido, quando a gente olha para a cruz de Cristo, quando a gente vê ali a ação de Jesus, o amor de Deus sendo manifestado na cruz, em meu favor, em seu favor. Quando a gente vê o Senhor Jesus na cruz, nós podemos ver ali um ecoar de um clarim de liberdade, porque em Cristo, ali nós fomos tidos nossos pecados perdoados, ali nós fomos quebrado o domínio da escravidão, através de Cristo Jesus. Ali o Senhor Jesus destronou o tirano, que é o pecado. Então, querido, não foi uma revolução humana que Jesus fez. Não foi um tratado de paz que Jesus fez. Foi por meio de uma morte que ele destronou esse tirano chamado pecado. Então, querido, a liberdade do escravo só foi conquistada. A minha liberdade só foi conquistada como escravo através da morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E foi exatamente isso que aconteceu. Para que eu e você pudéssemos ser livres. Então, não foi algo humano, foi algo divino, uma decisão de Deus. Depois de perceber, depois de ver que o homem, depois de ser criado, depois da sua queda, o Senhor providencia a sua redenção. Então, querido, quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele morre naquela cruz, algo cósmico e legal aconteceu. Nós que cremos, o texto sagrado vai dizer, fomos unidos com Ele, morremos com Ele na cruz. O nosso velho homem
a nossa natureza escravizada pelo pecado, foi crucificado com ele na cruz. Era como se o escravo morresse junto com o seu senhor. Pode imaginar isso? Então, querido, se o escravo morreu, a carta de alforria foi assinada com o sangue precioso de Jesus derramado na Calvário. Então, querido, a dívida foi paga. É como Jesus estivesse assim, chegou para mim e falou assim: olha, você deveria estar ali. Ele fala assim: você não deve nada. Você não deve nada. Você está dispensado da sua dívida. Eu pago ela. Já paguei, eu vou pagar. Dispensado. Você não precisa ir lá morrer. Vou morrer por você. Isso que Jesus fez comigo e com você, querido. A minha sentença foi cumprida com a sua morte. Então, a lei do Espírito da vida em Cristo nos libertou do pecado, da morte. A cruz, meu julgamento, seu julgamento, nosso pecado, caiu sobre a pessoa de Jesus. Então, nossa morte para o pecado aconteceu nele. A ressurreição de Jesus, 3 dias depois, não foi apenas prova do que Deus Pai aceitou o sacrifício, não, mas foi a nossa própria ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. Hoje você, uma nova vida em Cristo Jesus. Não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Hoje nós temos uma nova vida em Cristo. Então, querido, é uma ordem a ser obedecida. Então, quando nós olhamos esse ato de Jesus na cruz, quando nós olhamos a nossa condição de pecador, quando nós entendemos que o pecado nos escravizou, e através de Cristo Jesus fomos libertos desse pecado. A partir desse momento, a nossa realidade mudou. Agora não vivemos mais como escravos. Agora nós vivemos como homens livres. Livres. Mas como se vive como um homem livre? O fato de Jesus morrer na cruz, me libertar, me faz livre, mas agora como eu vivo livre? Como você vive livre, com a consciência livre? Como você vive como homem livre? Como você vive com a mentalidade de um morto vivo? Primeiro, versículo 11 vai dizer: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. O que então eu e você precisamos considerar como mortos para o pecado? Então, querido, um morto, nós somos sabedores disso, um morto não responde aos estímulos. Você pega no morto, catuca, ele não dá nenhuma resposta. Você pode catucar um cadáver, você pode fazer algo, mexer nele, ele não reage, porque ele está morto. Você pode oferecer
um banquete suntuoso a um morto, ele não se interessa. Então, querido, da mesma forma, aquele que está em Cristo Jesus, considere-se mortos para as tentações. Hoje pela manhã eu falei assim: você está preparado para quando a tentação chegar? Falei de manhã hoje aqui. Você sabe quando a tentação vai chegar? Você não sabe, mas ela tem uma data, ele tem um momento para chegar. E eu quero dizer que a tentação está a caminho da sua vida. E quando chegar a tentação na sua vida, você está preparado ou despreparado? E eu falei a respeito de Davi. Davi estava no seu terraço, poderia estar na frente de batalha, poderia estar na luta, poderia estar guerreando com os seus soldados. Davi estava no seu palácio, de forma ociosa, despreparado. E quando a tentação chegou, ele caiu. Por quê? Estava despreparado. Querido, o pecado vem, a tentação vem. A grande questão é: eu estou preparado ou estou despreparado? Aí o pastor fez uma comparação com Daniel. No capítulo 1, no versículo 8, Daniel resolveu firmemente não se contaminar com os manjares do rei, nem com o vinho. Ele disse lá aos seus senhores: olha, eu não quero me contaminar. No coração de Daniel já vinha um não. Essa resolução, essa decisão no coração levou Daniel a dizer: quando o pecado chegar, quando a tentação chegar, eu estou preparado para dizer não. Está preparado para a tentação ou você está despreparado? Então, querido, esse texto aqui, da mesma forma, quando nós estamos em Cristo, nós precisamos considerar morto para as tentações, para as seduções, para as ofertas envenenadas do pecado. E a alforria foi dada a mim e a você. Agora você precisa apenas crer nela e agir de acordo com ela, que é a palavra do Senhor. Como se vive como um homem livre, com a mentalidade de um morto-vivo, não apenas considerando mortos para o pecado, mas também nós precisamos, no versículo 12, vai dizer assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Presta atenção, querido. Paulo está falando aqui: não reine o pecado em vosso corpo mortal. Pecado, eu falei aqui, o pecado é um tirano deposto que tenta reassumir seu trono. Ele não
tem mais direito que governar na sua vida. O pecado não tem mais direito de governar na sua vida. Ele não pode mais sussurrar nos seus ouvidos. Ele não pode tocar na sua mente. Ele tenta te convencê-lo para que você venha mudar de posicionamento. Ele só reassume o seu trono se você, por sua vontade própria, ceder os membros do seu corpo, como ele, um instrumento da iniquidade. Então, queridos, olha para mim, suas mãos, seus pés, seus olhos, sua língua, sua mente. Não os entregues ao tirano. Não os entregue ao tirano, que já foi derrotado na sua vida. Terceiro e último, querido. Como se vive como um homem livre, com a mentalidade de um morto-vivo? Versículo 3 vai responder: não ofereça os membros, o corpo de vocês ao pecado como instrumento da injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, instrumento de justiça. Querido, a natureza pecaminosa sempre vai reagir. Um escravo liberto não pode ficar sem o seu senhor. Você precisa ter relacionamento. Então, a verdadeira liberdade não é uma autonomia, é submissão ao senhorio correto, que é a pessoa de Cristo Jesus. A ordem é clara. O texto diz: parem de oferecer seus membros ao pecado e comece a oferecê-los a Deus como instrumento de justiça. É uma transição do senhorio. Quem governa a sua vida hoje? É troca de escravidão destrutiva pela escravidão amorosa e libertadora em Cristo Jesus. Então, queridos, concluindo a minha palavra nesta noite, todos nós somos chamados à alforria. Você que é crente há anos, por que ainda vive como escravo? Repetir. Você que é crente há muitos anos, por que ainda vive como escravo? Por que você ainda se curva às paixões desse mundo? Aos vícios, às amarguras, às mentiras? Como se o Senhor, o pecado ainda estivesse poder sobre você? Precisa pensar nesta noite nossa condição como filho de Deus. Então você precisa se levantar nesta noite com um posicionamento. Você precisa acreditar na palavra de Deus. Você não é mais um escravo. Fala para o seu irmão do lado aí. Você não mais escravo. Você se sente livre? Você não é mais escravo. Aí você vai declarar para o seu irmão aí do lado: reinado, o pecado acabou na minha vida.
Não sou mais escravo. O reinado do pecado acabou. Não exerce mais poder dominante na minha vida. A minha mente, a minha vida pertence a Cristo Jesus. Amém? Pare de viver enjaulado, querido, preso, enjaulado, mas com as portas abertas, preso às tentações. Querido, tempo de você dizer: eu estou em Cristo Jesus, eu sou livre e vou viver como tal, livre em Cristo Jesus. Deixa o pecado mais dominar e escravizar a sua vida. Você, meu amigo, e minha amiga que entrou aqui nesta noite, e ainda não tem Cristo Jesus, você ouviu escravidão. Aquele que está sem Cristo é escravo. Então você reconhece que está escravo? Escravo do pecado, sente o peso das algemas do pecado, tem a frustração que tem liberdade, mas por si mesmo estar preso. Hoje, um decreto nesta noite, por parte de Cristo Jesus, e você também tem liberdade através dele. E Cristo Jesus morreu na cruz para comprar a sua liberdade, querido. Ele ressuscitou para te dar uma nova vida nele. Então, o reinado do pecado na sua vida pode acabar hoje, se você assim deseja. Não é sobre virar uma página na sua vida. É sobre receber uma nova vida em Cristo Jesus. Feche seus olhos nesta noite, fecha. Todos devem fechar os seus olhos. O som do teclado. Mas eu gostaria que você, no profundo do seu coração, você clamasse a Deus agora. Fizesse uma oração a Ele, mas com toda sinceridade. Pode fazer isso? Feche seus olhos. Vou fazer uma oração. Se você desejar, faça essa oração também junto comigo. Oração que diz assim ao Senhor: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu reconheço diante de Ti, Senhor, que sou um pecador, que vivo como escravo, dominado pelo pecado. Mas um dia eu entendi, eu não poderia mais viver como escravo. Entendi que o Senhor tem um propósito de libertar a minha vida. E eu creio que o Senhor Jesus morreu na cruz pelos meus pecados e no terceiro dia ressuscitou para a minha justificação, Senhor. Portanto, Senhor, neste momento, eu me arrependo dos meus pecados, eu me volto para Ti, eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu peço que o Senhor entre na minha vida, meu coração está aberto. Eu peço que o Senhor venha lavar os meus pecados com Teu sangue, venha libertar-me da escravidão do pecado
Venha escrever o meu nome no livro da vida. Eu entrego a Ti o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, Senhor. E de hoje em diante quero viver como um homem, uma mulher, um jovem liberto, para a glória do Senhor. Obrigado, Jesus, por me aceitar, por me receber. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar. Você que entrou aqui nessa noite, fez essa oração com sinceridade. A palavra de Deus declara que você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como diz a sua palavra, o reinado do pecado acabou na sua vida. Se você quer vir aqui à frente, que eu ore por você, dizendo: eu não quero ser mais escravo do pecado. A partir de agora, da minha oração, da minha confissão, eu quero que o Senhor me aceite como filho nesta noite. Se você assim deseja, pode vir aqui à frente, eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Você está afastado da casa de Deus, é tempo de você reconciliar com o Senhor Jesus. A oportunidade que você está tendo nesta noite. Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus, Ele que trouxe aqui você. Você tem essa oportunidade de fazer essa decisão. Que seja uma decisão mais importante na sua vida. Enquanto nós cantamos, você tem a oportunidade de sair. Se você tem alguma dificuldade para vir aqui sozinho, alguém que esteja do seu lado, pode convidar para vir aqui à frente. Nós estaremos orando.